Oi, gente, bom dia. Aqui é a Magda Amaral, da comunidade Gestão Financeira na Prática. Vocês estão acompanhando aí, né, a nossa missão aqui de trazer conteúdos que possam descomplicar a sua vida financeira. Então, a minha missão é trazer para você, empresário, para que você possa desconstruir aí ou começar do zero a sua gestão financeira. Então, tudo isso para você tomar uma melhor decisão, né? E hoje nós estamos aqui na nossa série do Fale com o Especialista, onde eu tenho aqui um convidado que nos traz as informações, as dúvidas do dia a dia, né, com perguntas práticas mesmo, perguntas que provavelmente são as suas, porque nós estamos aqui hoje com o Francis, né, que é empreendedor, né, que tem uma empresa e que traz aí conteúdos assim do que ele precisa saber para fazer a melhor gestão financeira. Bom, na verdade, vamos ver o que o Francis vai trazer hoje, né, Francis? Bem-vindo, Francis. Obrigado, Magda. Obrigado. Bom dia a todos aí. E com certeza, né? São conteúdos aí de dúvidas e o tema de hoje eu acredito que seja a dúvida de, se não a maioria, mas de todos Uhum. os empresários aí. É um tema bem bacana que nós vamos conversar hoje, né? Muito bem, legal. Então vamos lá. Tô curiosa para saber também aqui o que você vai me perguntar hoje aí, né? Porque Legal, na legal. prática. Magda, eu separei um tema bacana aqui para a gente conversar, algumas perguntas. E o desafio de hoje do tema é formação de preço de venda, né? Então, eu Uhum. acredito que essa deva ser a dúvida também de muitos empresários, né? Como fazer isso de maneira correta? Então, é assim, aqui na empresa, nós temos vários produtos. Nós temos um mix de produtos, né? Então, eu gostaria de começar com a primeira pergunta, que é o seguinte: quais os fatores que eu devo levar em consideração ao formar o preço de venda do meu produto, ou dos meus produtos, né? Já que eu tenho um mix considerável de produtos aqui na empresa. Uhum. Tá. Muito bem, Francis. Então vamos lá, assim, ó, formação de preço, eu vou pegar uma informação que você falou aí, né? Se não é uma preocupação do empresário, deveria ser, né? Porque muitas vezes o empreendedor ele começa um negócio, ele tem um negócio e ele se baseia para formar o preço dele apenas em uma das variáveis que eu vou comentar aqui. E aí, essa é uma variável que pode levá-lo a um problema financeiro, né? Porque é a variável de olhar o concorrente e colocar o preço similar ou o mesmo preço do concorrente. Essa é uma das variáveis, né, que eu preciso saber, porque de fato, se eu formar um preço de venda e eu não olhar o mercado, eu posso ficar com o preço ou muito abaixo, e aí o cliente desconfia, né? O cliente de repente pensa assim, mas por que está tão abaixo? E aí ele desconfia do teu produto. Ou se está muito acima, o meu produto acaba ficando parado no estoque, porque as pessoas têm uma percepção de valor, que é a segunda variável que eu preciso avaliar. Qual é a percepção de valor que o cliente tem do meu produto? Porque não é só uma questão de preço, né? O cliente compra de você por vários outros fatores também, que o preço é um deles. Então, qual é a percepção que ele tem da minha empresa que leva ele a comprar o produto, que é essa percepção de valor, tá? Depois eu preciso, obviamente, saber o custo dos produtos. Então, eu tenho que saber calcular quanto custa este produto, que não necessariamente é o preço que eu paguei por ele, mas é o preço do qual ele chegou na minha empresa, englobando aí, inclusive, um frete, né, que possivelmente, se me cobram, eu tenho que embutir isso, né, porque senão eu acabo absorvendo esse custo e aí automaticamente, dependendo do custo e de onde eu estou trazendo, porque frete no nosso país, né, ele é caro, então eu preciso saber embutir. E dependendo do enquadramento que eu estou, que é o enquadramento tributário, eu preciso saber também que, porventura, eu tenho os créditos de alguns impostos. Então, eu também tenho que lembrar de abater isso no custo, porque na hora da formação do preço de venda, você vai colocar. Então, para não colocar isso duas vezes, você precisa entender que a formação de preço de venda deve levar em conta também o enquadramento tributário aí da sua empresa, tá? Por fim, eu preciso também colocar uma margem de lucro desejada, porque não vou trabalhar, não vou vender só para pagar as contas, né? Mas também preciso saber quanto as minhas despesas representam, quanto que elas consomem do meu preço de venda. Ou seja, falei aí 5 variáveis. Vou repetir, tá, Francis, para ficar bem claro. Então, eu preciso saber
custo dos meus produtos, formação do preço de custo, tá? Não do preço de venda, primeiro do preço de custo. Precisa avaliar o preço do mercado concorrente para saber se eu estou dentro ali dos parâmetros que o cliente aceita pagar, que é o quê? A percepção de valor do cliente. Preciso saber quanto de margem o meu produto precisa ter para pagar os custos fixos e as despesas da minha empresa. E preciso também estipular um lucro desejado, para que aí você calcule e chegue na formação de preço mais adequada. Vamos chamar de correta, mas mais adequada para a tua empresa. Mais adequado, exatamente. Agora, você comentando sobre esses elementos aí, os fatores que eu devo levar em consideração para o custo, então, pelo que eu estou entendendo, assim, eu preciso olhar para dentro da empresa e preciso também olhar para fora, né? Perfeito. Eu não posso olhar apenas ou só dentro ou só fora da empresa para formar o preço de venda, porque senão eu vou estar, de alguma maneira, fora de alguma coisa, né? Ou do mercado, ou não levando em consideração os custos que eu tenho interno na minha empresa, né? Exato. Então, assim, ó, porque quando você olha só para dentro do teu negócio, você vai formar um preço que pode estar adequado, mas o mercado pode não aceitar esse preço, né? E das duas formas, não precisa ser só porque está mais caro, pode ser como eu comentei, porque está muito barato, né? Porventura, você formou o preço e alguns produtos estão com uma margem, e a gente tem que lembrar, assim, ó, que a margem, ela não é única para todos os produtos. Você precisa, muitas vezes, ter um produto carro-chefe que você não vai conseguir ter uma margem tão alta em cima dele. É o pãozinho francês, vou pensar assim, né? Que muitas vezes pode ser o que mais vende, mas não é aquele que mais deixa uma margem. Só que ele ganha o quê? Ele ganha em quantidade. Então, quando você olha para dentro, você tem que pensar assim: ó, esse produto aqui é carro-chefe, é produto muito competitivo, então eu preciso trabalhar uma margem menor para ficar com um valor competitivo. E às vezes tem aquele produto que gira menos e que você vai trabalhar nele uma margem maior, até porque talvez não seja um produto que o cliente pesquise tanto e tal. Então você agrega outras margens. E na média vai ficar uma margem adequada para aquilo que você precisa dentro da empresa. Tá? Eu acredito assim que todas as empresas possuem essa característica que você acabou de comentar, que é aquele produto de alto giro e que muitas vezes você precisa trabalhar com uma margem menor para poder competir, né? E produtos em que você não tenha tanto giro, mas você consiga trabalhar aí com uma margem maior e fazendo, consequentemente, uma média, né, de um produto de alto giro com um produto de baixo giro, vamos dizer assim, né? Exato, exato. E aí tem uma outra questão que a gente não pode se enganar, que é assim, às vezes você pega aí um produto da tua empresa que tem um giro altíssimo, aí você coloca uma margem pequena, né? Aí você pensa o seguinte, bom, eu tenho que fazer a média. Aí você pega um outro produto que gira menos e vamos pensar o seguinte, você ganha, sei lá, 50% num e 20% no outro. Só que você vende um que você ganha 50% e você vende muito que você ganha 20%. E aí na tua cabeça, na média, está dando certo. Só que aí veja bem, que você está vendendo muito mais de um produto com uma margem menor. Então essa margem menor tem que ver se ela está sendo suficiente para pagar as contas aí e deixar o lucro desejado. Porque senão na média, assim, eu não posso simplesmente pensar em soma tudo e divide por dois, falando de dois produtos aqui, porque um vende bem menos, né? Então, não podemos levar a conta simples aí, tá? Entendi. Então, bacana. Legal. A segunda pergunta que eu tenho aqui, parte dela você respondeu ali na primeira, mas eu acredito que eu vou fazer aqui para você para ver se está faltando alguma coisa, né? Tá, Quais as informações, então, que eu preciso, em termos de números aqui na minha empresa, para formar o preço de venda do produto, né? tá. Você comentou sobre alguns elementos, o custo, a margem, o frete, né? Então, assim, quais são as informações que eu preciso para formar adequadamente o preço de venda do meu produto? Isso. Então, vamos lá. Começando pela primeira que eu comentei, que é entender, por exemplo, qual é o custo do teu produto, tá? Depois, eu preciso saber o quanto eu tenho que englobar para chegar na margem adequada, que é percentual de custo fixo, tá? Que você vai encontrar fazendo o quê? Pegando os custos fixos da tua empresa
que englobam, inclusive, salários, encargos, né? Depreciação, que eu percebo muito que as pessoas esquecem de colocar a depreciação, que é a desvalorização que você tem aí dos teus investimentos, do teu imobilizado, que você tem que repassar no preço do produto, porque senão daqui a pouco a tua empresa fica obsoleta e você não consegue fazer a reposição, não consegue se manter atualizado no mercado, tá? Então, os salários também, que muitas vezes as pessoas colocam o salário, mas esquece dos encargos, né? Então, pensa assim, não, na hora que eu for pagar 13º e férias, eu vou ter uma venda para isso, mas você tem que ir guardando como de grão em grão aí. De cada produto que você vende, você tem que ir guardando um pouquinho disso, sabendo que você vai repassar isso em algum momento, né, como um pagamento para o teu fornecedor de serviço, para o teu salário, vou pensar assim. Depois, você precisa saber os custos variáveis da venda. O que são os custos variáveis da venda? São os percentuais que incidem na hora que o teu produto sai da tua empresa, que é o quê? Se você paga impostos, né? Qual é o teu enquadramento tributário que eu comentei lá, então ele vai influenciar agora também na hora da venda. Você tem aí as comissões, então se alguém vende para você, quantos por cento de comissão você paga para essas pessoas? Você tem também aí a questão da inadimplência, né? Um percentual de tudo que você vende, você não vai receber. Então, você tem que repassar isso para o custo da hora da venda, tá? E o frete, né? Quanto você precisa aí para entregar? Ó, uma outra variável aqui, né? A taxa administrativa do cartão. Então, é importante você se lembrar que talvez nem tudo seja vendido no cartão, mas que você precise calcular aí qual é a média dessas taxas administrativas, que é aquele percentual que você passou o cartão na tua empresa, você não vai receber, né? O cartão vai segurar isso para quê? Inclusive para minimizar aquela taxa de inadimplência que eu comentei ali, né? Então, é um custo que você tem que precisa estar dentro do teu preço de venda e que faz sentido na hora que você percebe que, às vezes, a tua inadimplência diminui, né? Mas é importante saber que se você vende em 3 vezes, se você vende em 6 ou em 12, essa taxa administrativa do cartão é diferente, tá? Então, por isso, você tem aí preço à vista e preço a prazo, que é uma outra questão. Mas, muitas vezes você tem aí o que você não sabe, por exemplo, se o teu cliente vai pagar às vezes em 3 ou vai pagar em dinheiro. E aí algumas pessoas perguntam para mim, mas como é que eu repasso essa taxa administrativa se eu não sei como é que o cliente vai pagar? Então, você precisa também calcular uma média, porque você não sabe se o cliente vai comprar em cartão ou em dinheiro. E hoje isso tem praticamente o mesmo preço aí. Quando você vai vender na tua empresa, normalmente você não sabe se o cliente vai passar o cartão ou pagar em dinheiro. Mas se ele pagar em dinheiro, eu tenho que ter uma gordurinha muitas vezes para dar um descontinho, ou a maioria dos negócios já trabalha aí, olha, o preço do cartão à vista e o preço em dinheiro é a mesma coisa, né? Como isso? Então, você tem que calcular o percentual da passada do cartão aí nesse caso, para que, se o cliente passar o cartão, já esteja coberto, calculando uma média de quanto você tem de taxa de cartão aí no todo em relação às tuas vendas. Bacana, bacana. E eu tenho até, você comentou sobre a depreciação, o cartão até anotei aqui do lado, que era exatamente uma pergunta que eu ia te fazer. Como que eu coloco no custo do meu produto se eu não sei se o cliente vai pagar no dinheiro, no cartão, ou se eu vou emitir um boleto para ele? Né? Então, respondeu essa pergunta e essa pergunta que eu tinha sobre o cartão. Legal, legal. E isso é importantíssimo, tá? Porque hoje a maior parte das vendas, hoje o dinheiro é o cartão plástico, é o plástico, né? Então, assim, as Exatamente. pessoas não carregam mais normalmente um dinheiro aí para pagar. O cartão é uma forma de pagamento muito utilizada e que eu diria que beneficia a empresa, tá, Francis? Porque às vezes o cliente reclama para mim, Magda, né? Olha, o cartão me descontou, sei lá, 3%, 1%. Mas a concorrência hoje que a gente já tem de cartão já melhorou muito. Se você se lembrar, quanto tempo tem a tua empresa? Nós temos 7 anos. 7 anos, né? Então, acho que desses 7 anos aí, você já deve ter percebido o quanto aumentou aí as bandeiras de cartão, né? A Bastante. concorrência das maquininhas, isso tudo faz com que você melhore a tua negociação. Então, tem que negociar, viu, Francis? Tem que negociar porque você consegue melhores valores. Mas também aumentou aí a picaretagem do setor. Então, você também tem que tomar o cuidado de que essa empresa seja idônea, tá? Então, já vi aí clientes meus que pegaram aí bandeiras e que depois acabaram não recebendo. Então, tem que ter todo esse cuidado também. Aumenta e melhora, porque melhora a concorrência, melhora a tua negociação. Por outro lado, também, há um certo risco.
Então, tem que conferir o que está entrando na conta, porque antigamente a gente dava como certo, passou o cartão, vai cair na minha conta. Não é bem assim, tem que É conferir. bem. E existe até uma outra prática que nós temos aqui também, em alguns casos, que eu não sei, eu acredito que deva incluir nessa taxa administrativa do cartão. Por exemplo, você faz a venda em 6 vezes. Você tem antecipação. Ah, eu vou receber em 24 horas, em 48 horas, existe também um custo financeiro disso, né? Uhum. Então, isso contempla também dentro da formação do preço de venda ali na taxa administrativa do cartão, correto? Correto. Só que ele vai contemplar de uma maneira diferente dentro do teu cálculo, tá? Porque assim, ó, o custo de passar o cartão é um custo variável sobre a venda. O custo da antecipação é um custo financeiro, então ele está alocado ali como um custo, então assim, é uma taxa administrativa diferente, não é exatamente, porque hoje assim, muitos já estão até negociando aí o cartão já antecipado, cai com um dia na conta, né? Mas são taxas diferentes. A taxa que você passa é um custo variável sobre aquela normal de garantias que o cartão te dá, e a taxa que você antecipa é uma taxa financeira. Você precisa calcular separado aí, por quê? Porque é um custo de capital de giro, são juros de antecipação, são coisas diferentes, tá? Mas tem que contemplar, você tem que saber que se você tem essa necessidade, que no final das contas o teu preço de venda vai ter que cobrir tudo isso. Exatamente. Legal, bacana. E uma outra dúvida é sobre a depreciação, né? Tá. O que que eu deprecio? Aonde eu coloco esse cálculo? Como que eu faço com o valor da depreciação? Tá. Então vamos lá. Eu vou pegar um exemplo aqui que eu acho que fica claro para você e vai ficar claro aí para a maioria das pessoas, porque se ele não tem na empresa, ele tem às vezes de maneira pessoal. O carro, por exemplo, para eu explicar a depreciação. É, quando você compra um carro zero, você vai lá na concessionária e vamos supor que você chega lá e compra um carro e verifica um carro de 50 mil. Aí você comprou o carro, pagou 50 mil para a concessionária, você saiu, deu uma volta na rua. Quanto vale esse carro? Vale os mesmos 50 mil? Não, já Não vale perdeu o valor. Tirou mais. da concessionária, já não vale mais a mesma coisa. Exato. Então, esse não vale a mesma coisa é a chamada depreciação, que você tem em todo o imobilizado da empresa. Porque vamos supor que não seja exatamente o carro, mas assim, então vou continuar esse exemplo com o número que eu acho que fica mais fácil para você entender, né? E para todos, né, que estão com a gente aqui. Então, veja, supondo que você tirou ali, a média de mercado, o pessoal fala aí que perde de 10 a 20%, correto? Do carro. Certo. Então, saiu, deu uma volta, no outro dia você fala assim, vou vender esse carro, se você pagou 50 mil, ele vale 45 muitas vezes. Ele não vale mais os 50. Esses 5 mil reais, né, que eu estou colocando aqui de perda, é a depreciação. Essa depreciação, então vamos supor que isso fosse a realidade da tua empresa, você tem que pensar em algumas coisas para calcular a depreciação, que é a vida útil do bem e o valor de revenda desse bem quando você se desfizer dele, né? Que é um cálculo estimado, tá, Francis? Porque existe a depreciação contábil e a depreciação gerencial. A depreciação contábil é o que a lei, é o que a Receita Federal diz que a gente tem que fazer, que é o que o teu contador vai fazer lá na prática. Então, um carro, por exemplo, ele se deprecia em 5 anos. Mas é fato que você não vai jogar o carro fora depois de 5 anos, concorda? Sim, Então, eu instruo na formação de preço de venda você fazer a depreciação gerencial. A depreciação gerencial leva em consideração por quanto você vai revender esse carro daqui a 5 anos, por exemplo. E leva em consideração também como é que você utiliza esse carro. Então, se você, por exemplo, tem uma floricultura, você tem uma depreciação do carro, certo? Você está carregando flores. sim. Se você tem um material de construção, você está carregando pedra, areia, cimento, enfim, a depreciação é muito maior, você concorda? Sim, concordo. Né? Porque o Então, bem ele vai se desgastar muito mais rápido do do que que no se caso da tiver da floricultura. floricultura, né? Então, esse caso da depreciação é o que eu chamo de gerencial, em que você vai levar em consideração a depreciação em quanto tempo. Então, vamos supor que você, se tivesse um material de construção, você consideraria aí que você usaria o carro 5 anos e depois você gostaria de revender. Ah, por quanto você revenderia? Pegando esse mesmo exemplo do carro de 50 mil, supondo que daqui a 5 anos você estime que vai vender por 30 mil. Ou seja,
Neste caso, a depreciação é de 20 mil em 5 anos, certo? Carro que Certo. comprei por 50, revendi Uhum. por 30 daqui a 5 anos, então eu perdi 30 mil. 20 mil. Esses 20 mil que você perdeu aí, você precisa dividir, então, por quanto? Se são 5 anos, são 60 meses, ok? Então, Ok. são 20 mil dividido por 60 meses, que vai dar lá um valor, né? Esse valor você joga lá como depreciação mensal no teu custo fixo, que é a perda desse bem para que daqui a 5 anos você coloque, você compre um bem que seja similar. Já se você tivesse uma floricultura, por exemplo, né, pegando esse exemplo de que o teu carro depreciaria menos, porventura você venderia por 40 mil. Então, nesse caso, a depreciação seria apenas de 10 dividido por 60 meses, que é a depreciação gerencial. Não sei se eu fui clara aqui com o número, você pode me perguntar aí se não ficou claro, tá? Não, foi sim. E aí, o que, por exemplo, eu vou colocar isso no meu custo, né? Consequentemente, quando eu faço a venda do produto, o valor da depreciação, ele, vamos dizer assim, vai sobrar no meu caixa, Vai, né? exatamente. Ele vai sobrando no teu caixa. E aí, é claro, né? O melhor dos mundos seria você ir aplicando esse dinheiro para daqui a 5 anos você ter a possibilidade de trocar por um carro de 50 mil de novo, seguindo esse exemplo. Mas é óbvio que a empresa muitas vezes pode usar bem esse capital aí que ela tem para fazer ele girar. Então, não necessariamente você tenha que deixar esse dinheiro lá separado, mas você tem que saber que daqui a algum tempo, se você calculou isso no preço de venda, você tem isso sobrando naturalmente no seu caixa. Então, isso sobrou e você tem condição de comprar um bem de mesmo valor. Aí você pode dizer o seguinte, mas Magda, daqui a algum tempo o carro não vale mais 50 mil, ele já vale 55, né? Ele já encareceu para eu poder repor. Mas a gente considera que a depreciação é a possibilidade de você repor um bem nas mesmas condições. E aí, se subiu e teve um aumento, claro que você vai ter que injetar um dinheiro, mas pelo menos você consegue repor o bem. O pior seria você, daqui a 5 anos, não ter nada para poder trocar o carro e o teu carro começa a aumentar a manutenção, aumenta os problemas, e aí, às vezes, você não consegue atender bem o teu cliente e você tem um custo fixo maior, porque manutenção também é custo fixo. É que eu acredito isso, essa situação que você está colocando, eu acredito que muitas empresas fazem, né? Eles não fazem o cálculo da depreciação, não coloca isso no custo do produto. Consequentemente, ele não tem esse dinheiro e quando ele precisar trocar o bem, ele vai ter que colocar a mão no bolso, fazer um financiamento, enfim, e para Vai, trocar esse bem que ele tem, né? vai. E aí, sabe o que é engraçado, né, França? Porque na hora que eu falo assim, ó, tem que calcular a depreciação. Aí muitas vezes o empresário olha para mim e fala: Ah, Magda, mas o meu preço ficou caro, sei lá, aumentou aqui um percentual para eu colocar a depreciação. Então, não vou pôr. Aí ele vai lá daqui 5 anos e tem que financiar, porque ele não guardou esse dinheiro, ele não sobrou esse lucro para ele. Aí ele tem um financiamento para pagar. Daí sabe o que ele fala para mim? Magda, mas eu tenho que pôr o financiamento na formação de preço de venda. E financiamento, em tese, ele não vai na formação de preço de venda. Ele vai, quer dizer, é lucro que paga financiamento. Só que agora precisa pôr, porque agora se eu não coloquei a depreciação e eu não coloco a parcela, como é que eu vou pagar essa parcela? Então veja, né? É só um prolongamento do momento que você vai pôr. Então, na verdade, se você não fizer a depreciação e colocar isso dentro da tua estrutura de formação de preço de venda, daqui 5 anos ele vai virar um custo, porque você vai ter um financiamento para pagar. Exato, né? É assim, ó, na prática, não necessariamente a gente chama isso de custo, né? É um investimento, né? Um financiamento é um investimento. O custo seria só os juros. Mas, na prática, né? Você vai entender que tem que pagar aquela parcela. Então, quase que vira um custo para você, tá? Entendi. Bacana. Então eu vou começar a colocar essa depreciação na formação, porque muitas vezes nós. Porque assim, isso acontece, você deu o exemplo do carro. Mas na empresa, imobilizado, nós temos mesa, nós temos computadores, nós temos impressoras, nós temos outros imobilizados que eu, por exemplo, tenho imobilizado que eu não faço. Exatamente. Olha, você quer saber o imobilizado que eu vejo que as pessoas menos fazem e que é um que não tem nem valor de revenda, inclusive? Computador. Você precisa de um computador aí para gerar a tua venda, não precisa? Com certeza, hoje é tudo informatizado. Tudo informatizado. E aí, daqui a pouco, você começa a ver que começa a ficar lento, que o teu sistema trava na hora que você tem que fazer a venda, que a coisa não é tão rápida. Significa que é hora de trocar. E quando a gente não deprecia, por exemplo,
o computador praticamente você paga para alguém buscar sucata na tua empresa, que a hora que você não usa mais, ele já não tem valor de revenda. Ninguém quer comprar hoje um computador velho, concorda? Sim, com Não tem certeza. valor de mercado. Então, é um tipo de bem que eu, quando deprecio 100% aí ao longo de 5 anos, porque quando chega em 5 anos, você usando todo dia, a máquina já não é mais a mesma. E atrapalha a tua operação. Então, é computador. A única coisa que não deprecia, tá? Terreno, né? Terreno. E terreno também, normalmente, a empresa só usa se ela contrata, se ela compra um terreno para fazer, por exemplo, lá um estacionamento. Então, o terreno não tem depreciação, a não ser que tenha uma erosão muito forte onde você está utilizando. Imóvel, inclusive, tem depreciação. Então, muitos clientes gostam muito, né? A primeira meta é comprar uma sede própria, né? Eu preciso comprar uma Exatamente. sede própria, tem vontade, tá? Primeiro da casa própria e depois da sede própria, A né? sede São própria. dois desejos aí, né? Só que eu tenho que lembrar que o imóvel também se deprecia, né? Se você tirar pela tua casa, você vai ver que, independente de você morar de aluguel ou casa própria, chega um tempo que você tem que reformar, né? Porque se deprecia. Então, imóvel se deprecia aí em 30 anos, né? Entendi. E, por exemplo, se eu tenho um mobilizado aqui na empresa, né, eu faço a depreciação dele, depois eu vendo ele por algum valor. Esse dinheiro, eu coloco ele em algum lugar na estrutura da minha empresa, eu vou usar ele para, com certeza, comprar um novo. Como que isso fica no cálculo? Tá, vamos pensar o seguinte: você lembra que eu falei do valor residual? Lembro. Então, assim, ó, o valor residual é o valor de revenda do bem, que eu não coloquei em lugar nenhum, lembra? Eu Uhum. simplesmente peguei o carro de 50 mil, estimei que eu venderia por 30 mil daqui a 5 anos e coloquei 20 mil na depreciação do custo mensal. Esses 30 mil, na verdade, ele faz parte do investimento. Lá no cálculo da formação de preço de venda, a gente não coloca investimentos, a gente coloca o quê? A gente coloca só o custo financeiro, muitas vezes dos juros que você tem aí para fazer um financiamento. Mas da onde eu vou tirar o investimento? O investimento sai do lucro. Lucro, sim. Lembra que eu comentei lá no início que a lucratividade é um percentual que você deve estimar e deste lucro você vai refazer o investimento. Então, esses 30 mil aí, que nem você comentou, eu vou vender o bem e tal, ele não entra na formação de preço e tal. O que entra é só o que deprecia. Só que deprecia. Entendi. Isso. Bacana. E uma outra pergunta aqui, puxando já essa questão ali dessas informações, uma vez eu fiz um curso sobre formação de preço de venda e eu não sei se todo mundo sabe disso, mas existe uma fórmula para poder chegar no preço de venda, né? Pegar todas essas informações e colocar numa forma. É muito comum, inclusive amigos empresários, eu tenho conversado com bastante gente, eu escuto eles falarem o seguinte: olha, eu pego lá o custo do meu produto, coloco mais 50% e já dou o preço de venda. Então, acredito que essa não seja a fórmula, né? Então, existe sim essa fórmula, Magda? Como que é essa questão da formação? Tá, então vamos lá. Quando você coloca 50%, 100%, né? Eu ouço também, né, Francis? Então, assim, ó, a gente tem que ter muita fé também, né? Porque, assim, fé para que você vai colocar esse percentual e que ele vai pagar todas as contas. Então, assim, ó, quando você joga um percentual em cima, não é que esteja errado, é que você primeiro precisa entender se esse percentual, se ele faz sentido e paga todas as contas da empresa. Se isso acontecer, vai dar tudo certo. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Quando você estima um percentual, você não ganha aquele percentual. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui com você e daí eu vou fazer a fórmula, porque a fórmula tem a ver com isso que eu vou comentar agora. Então, veja, você pega lá um produto aí na tua empresa de R$ 50 de custo. Aí você diz assim, quanto que eu quero ganhar em cima? Quero ganhar 100%. Aí você vai lá e pensa assim, bom, eu estou jogando 100% em cima de 50, então o meu preço de venda vai ser 100, correto? Correto, sim. Tá. Aí você pensa assim, bom, mas eu ganhei 100%. Será que você ganhou 100%? Você vendeu por 100, é tudo seu? Você não vai pagar imposto, não vai pagar custo fixo, não vai pagar o produto que era de R$ 50? Então, veja, já começou aí com o pensamento incorreto, que eu estou ganhando 100%. Ninguém ganha 100%, né? Você tem que tirar, você ganha o que sobra depois que você paga tudo isso. E aí, qual é o erro? Você só está ganhando 50%.
Então, veja, se eu tenho que tirar 50 para pagar o produto, me sobrou quanto do 100? 50. 50, que representa quanto do preço de venda? 50%. 50%. E quando você dá um desconto, você paga imposto, você paga comissão, você paga sobre o custo ou sobre o preço de venda? Não, pago o seu preço de venda. Sobre o preço de venda. Então, veja, aí o cliente chega para você e fala assim, bom, Magda, sei lá, Francis, me dá um desconto aí. Aí você pensa assim, bom, se eu estou ganhando 100% e dou um desconto de 20, me sobrou 80. Mas eu não estou ganhando 100, eu estou ganhando só os 50. Então, se eu der um desconto de 20, que está sendo dado sobre o preço de venda, sobrou quanto? Sobrou 30. E aí, às vezes, quando você pensa nessa fórmula matemática que você comentou aí, de joga 50% em cima, joga 100% em cima, a gente está pensando sobre o preço de custo. E a gente está falando de percentual. Então, aí é matemática. E não é nem a ver com, não tem nem a ver com a formação de preço de venda, tem a ver com fórmula matemática, que 100% em cima do preço de custo de R$ 50 é um, e 100% em cima do preço de venda de R$ 100 é outro. São números diferentes. Então, é importante saber que, se você aplica o número sobre o preço de custo, sobre o preço de venda, ele significa menos. E tudo que você paga sobre o preço de venda. Então, o desconto que você dá, o imposto que você paga, a comissão que você paga, é sobre o preço de venda. Então, você precisa entender quanto é que realmente vai sobrar de tudo isso, que é fazendo essa continha aqui que eu comentei. Mas tem uma fórmula para isso, que te ajuda a ter um multiplicador, e esse multiplicador que você vai aplicar aí, você sabe que vai pagar todas essas contas. E até deixa eu anotar aqui, que aí eu mostro para você, porque é uma fórmula matemática também, tá? Então, essa fórmula aqui, ela te ajuda a encontrar o multiplicador, que aí sim, você pega, simplesmente forma o custo do teu produto, aplica esse multiplicador e você chega aí num número que seja o teu chamado markup, tá? Então, olha só, anotado aqui, ó. Veja aí, se dá para ver aí, França, ficou invertido? Não dá Dá? para ver certinho. Isso. Então, isso aqui é a fórmula do preço de venda, que é o quê? Você usa o 1, que é o multiplicador, que divide por 1 menos o percentual de incidências. O que são esses percentuais de incidência? É o percentual de imposto, o percentual de comissão, o percentual de frete, percentual de inadimplência, percentual de custo fixo, percentual da taxa administrativa do cartão. Tá somando tudo aí, né? Sim. Muito. Então, veja, 1 menos esses percentuais, inclusive do lucro que você deseja. Quando eu estou fazendo isso aqui, ó, eu estou calculando um markup que aí sim, se o meu produto custou 50, eu vou multiplicar vezes esse markup aqui e vou encontrar quanto é que eu preciso praticar no preço de venda para cobrir tudo isso aqui. Por que a gente faz esse markup? Justamente para você não fazer uma multiplicação simples, porque o percentual é diferente sobre o preço de custo e sobre o preço de venda. Quando eu coloco nesta fórmula aqui, ó, eu estou embutindo o que a gente fala por dentro. Então, se eu quero ganhar realmente 50% ou 100%, não existe, na verdade, né? Você vai ver que você nunca vai ganhar 100%. Eu te desafio aí, você e desafio todo mundo que está aí ouvindo esse nosso bate-papo aqui, a me mostrar que você ganha 100%, porque eu não encontrei, tá? Essa fórmula não existe. Então, ficou claro aqui, Francis, a fórmula? Ficou claro. Eu gostaria de fazer um exemplo. Isso, Podemos? podemos. Eu Vamos lá. vou te passar, então, pegar um produto que eu tenho aqui, tá? Vai, vamos lá. Então, deixa eu pegar uma calculadora aqui, tá? Vou pegar uma Tá, calculadora aqui para fazer essa continha aí com você. E vamos lá, pode falar. joia. Eu tenho um produto que eu vendo aqui que o custo dele é R$ 14,52. Eu compro ele por esse valor no meu fornecedor, colocado aqui para mim. Colocado para você. Então, já está com o E frete embutido aqui, 14,52. 14,52. E vamos aqui o percentual, vou pegar um exemplo. Por exemplo, as incidências, comissão, todas as incidências que você comentou comigo, 38%. Tá, 38%. Tá, então Isso. vamos lá. Vou te fazer primeiro aquela pergunta que é a análise que o empresário tem que fazer. Então, assim, você disse que é 14,52 colocado aí. A tua empresa está no Simples? Simples, isso. Ok, então, joia. Então, esse preço realmente vai ser lá
o teu preço. Aí, claro, França, a gente tem que pensar em IPI, algumas coisas que tem que ser embutida muitas vezes, mas vamos considerar que 14,52 nesse momento é realmente aqui o teu preço. Então, vamos fazer a continha junto lá? Você vai pegar, jogando na fórmula aqui, ó, 1, que divide por 1 menos, você chamou de 38%, certo? As tuas incidências? Isso. Tá. Ok, então vamos fazer a conta lá. Se a gente está pensando aqui, ó, 1 menos... Estou fazendo a conta aqui, tá? Então, 1 que divide por 1 menos os 38%. Tá, agora vamos falar de uma outra questão aqui da fórmula, tá? Eu estou trabalhando com 1 em decimal. Então, eu não posso tirar 38% de 1 aqui. Eu tenho que transformar os 38% em decimal também, que vai dar o quê? 38% dividido por 100 para fazer a conta inversa, tá? Então, vai ser 1 menos o 0,38, que é o 38% dividido por 100. Se você fizer a conta aí de 1 menos 0,38, vai dar 0,62. 0,62. Tá? Ok, então olha só, então já calculei aqui, ó. Eu só substituir na fórmula, tá? Então, agora para eu chegar no markup é o quê? 1 que divide por 0,62. Eu cheguei na conta lá de 1,6129. Tá? Olha, acho que agora não vai ficar bom para enxergar, então não vou nem mostrar porque eu fiz na caneta aqui. Mas vamos lá. Então, joguei isso aqui na fórmula. Então, o que eu fiz? Ó, eu peguei, isso aqui é matemática, não muda. 1 menos o percentual de incidência que você me passou. Então, você botou 38% e a gente não falou de lucro, tá? Que se a gente tivesse falado de lucro, tem que colocar aqui também. Então, 1 que divide por 1 menos 0,38. E aí, só jogar na calculadora, vai dar lá 1,6129. Isso significa, então, que o teu produto, que é R$14,52, para você embutir esses 38%, você tem que multiplicar ele por 1,6129. O teu preço de venda do produto deu R$23,00 e eu vou arredondar, porque deu 41,9, R$23,42. Isso significa o quê? Olha só a diferença, né? Se você tivesse pego 14,52, faz essa conta aí, Francis, e tivesse aplicado 38%, você teria um preço de venda de R$20,03,04. Se você tivesse aplicado do jeito direto, tá? Então, você botaria lá 38% em cima de 14,52, daria R$20,04. Ao passo que, aplicando a fórmula, o preço de venda deu R$23,42. E aí você pode fazer a conta aí, porque a matemática não falha, né? Não. Se você pegar agora, então, vamos fazer a conta reversa, como eu falo? Vamos lá. Se você pegar, ó, Magda, então embuti, igual teus amigos falaram lá, joguei os 38%, deu R$20,04 menos os 38%. Então, se eu estou fazendo a conta inversa agora, né? Se eu ganhei 38%, então, quanto que dá? Ó, daria, tirando os 38%, R$12,42. Isso aqui, então, é para você pagar o teu fornecedor, correto? Mas qual foi o custo? 14,52. Ou seja, não sobrou dinheiro para pagar a conta. E aí a gente vai se enganando nessa situação. Agora vamos fazer a outra conta feita com markup certinho, onde ele deu R$23,42. Então eu quero que você pegue aí, ó, 23,42, tira os 38% que você ganhou e veja quanto que sobra. Então, menos os 38%. Tirando o que você ganhou, 14,52. Vai dar para pagar o fornecedor? Vai. Vai dar. Então, essa situação é a diferença que eu comentei de você aplicar a fórmula direta ali, e aí você acaba, às vezes, tirando do teu lucro. Por quê? Porque você vai pagar o fornecedor. E aí, como não sobrou para pagar o fornecedor, lá na tua cabeça você fala assim, bom, eu estou ganhando 38%, estou pagando as contas, mas não está. Então, você está tirando do bolso, você está comendo o teu capital de giro. E aí chega uma hora que vai faltar dinheiro para pagar as contas lá na empresa, porque a fórmula é matemática, a conta tem que fechar, senão você não sobrevive. Com certeza. E você, até você comentou uma coisa que eu esqueci de colocar nesse cálculo, que é o lucro. Então, eu tenho 38% de incidências, né, de despesa, enfim, de todos os custos e despesas que eu tenho,
Se eu, por exemplo, quiser ter um lucro de 15 ou 20%, eu tenho que somar os 38 mais os 20 para poder fazer esse cálculo. Perfeito, porque eu tenho que embutir por dentro. Então, aqui, ó, basicamente, assim, a conta, quando a gente começa a fazer, muitas vezes ela não faz muito sentido. Porque as pessoas falam assim, mas eu tenho que embutir ali e tal. Sim, você tem que embutir o lucro desejado para calcular o teu markup. Então, nesse mesmo exemplo aqui, ó, se você quisesse ter 10%, agora aí vem um detalhe, tá? A gente está falando de lucro, porque o percentual de incidências já está ali, você já está pagando as outras despesas ali. E aí, você não vai conseguir colocar 50% de lucro, você vai colocar 10, 12, 15, que é a média que as empresas trabalham, porque a gente está falando realmente do lucro, porque as incidências estão separadas ali, os outros percentuais. Então, supondo que você quisesse ganhar 10%, substituindo na mesma fórmula lá, então a gente teria 1 menos os 48%, porque eu embuti os 10 agora. Então, daria lá 1 dividido por 0,52. Olha o teu markup, olha a diferença, Franz. Nossa. Você tinha um markup que era de 1,61 para pagar os 38%. Quando eu coloquei 10% de lucro, o teu markup foi para 1,92. Para quê? Para tirar os 38% de despesa e sobrar os 10% de lucro. Então, a conta, quando você faz por dentro, ela toma uma proporção que não é a matemática simples, que não é simplesmente botar os 10%, porque a gente sempre vai estar falando sobre o preço de venda. Tá? Entendi. Então, eu teria que vender aqui fazendo 14,52 com markup para mim ter o lucro, eu chego a um valor de R$ 27,00 e arredondando 88 centavos para conseguir ter os 10% de lucro, né, no caso, na venda desse produto. Exatamente. E se você fizer a continha aí vendendo por 27, eu usei a calculadora que já estava com o número cheio, deu 27,92, tá? Que são as. Eu sempre gosto, uma outra questão que, comentando aí a respeito disso, é usar 4 números após a vírgula, porque para produtos que são para formar o teu markup, tá? Porque produtos que têm aí um valor menor, então, às vezes, quando você arredonda o markup, ele dá uma diferença muito grande. Então, trabalhe aí o seguinte, sempre com 4 casas após a vírgula do markup. Isso ajuda você a fazer uma formação mais assertiva de produtos de pequeno valor, tá? Produto Deu que tem grande 92. valor, Deu isso. Então, 27,92, deu 4 centavos de diferença. de diferença. Então, se fosse um produto aí, de repente, de centavos e tal, né? Hoje está difícil produto de centavo, né? Mas produto de R$ 1 e tal, às vezes já dá uma diferença que o cliente sente, principalmente no varejo, né? Um produto que você ia pagar, às vezes, lá, 27,80 para 27,92, muitas vezes, o cliente sente um pouquinho. Então, a gente precisa... E também, por outro lado, se você não coloca, você está perdendo dinheiro, porque é nos centavos que a gente ganha a conta aí. Com certeza. Legal. E que diferença, hein? Que diferença, né? É uma conta bem Exatamente. maluca, mas é matemática, tá? É maluco para você começar a entender, mas depois não tem nada de maluco nisso. Tem muita realidade e isso é o que faz diferença aí na empresa. Legal. E eu até tenho, assim, olhando esse cálculo que você fez, eu fiz junto com você aqui, impacta no bolso do empresário quando ele não faz de maneira correta, né, a formação do teu preço de venda, né? A falta do dinheiro, muitas vezes, para pagar o fornecedor, né? E além dessa falta, o que mais impacta a vida do empresário quando ele não faz de maneira correta aí a formação do preço de venda? Tá, vamos pensar o seguinte, né? Se a gente está falando de um preço de venda ajustado para pagar as contas, então, naturalmente, assim, ó, é aquele momento em que chega o 13º, o banco já tem até linha de financiamento para isso, né? Por quê? Porque a gente não faz a conta direito na hora de vender, aí na hora que tem que pagar o 13º, a gente fala assim, vou pagar com o quê? Por isso que tem essa linha de financiamento no banco, porque as pessoas não guardam e não fazem a formação de preço de venda. Então, falta o dinheiro para o básico, para a sobrevivência da empresa. Quando, como eu falei, se você estiver acertando aí, tá? Na formação, porque às vezes você está fazendo uma matemática aí fechada, mas está sobrando dinheiro, ok. Só que você corre um risco, né, Francis? Porque você deixa de ser competitivo. Porque na hora que às vezes você precisa fazer aí, você segue o que o mercado está mandando. Vamos lá, deu uma certa estabilidade, parei um pouquinho aqui. Você está me ouvindo Não, bem pode, aí, Francis? estou te Tá, escutando então bem. tá bom. Então, ótimo.
Então, assim, você deixa de ser competitivo porque às vezes você não sabe se precisa melhorar o preço, se você pode fazer uma promoção, se você pode dar um desconto para o cliente que quer te pagar à vista para poder negociar melhor, se você pode parcelar isso e que vai dar conta de tirar uma taxa administrativa maior. Então, eu digo assim, ó, você fica no escuro. Então, aí volta naquela conta fechada lá, e aí você não percebe isso no primeiro momento, porque muitas vezes você tem um capital de giro, só que quando você não forma o preço de venda para pagar suas contas, vai chegando um momento em que você vai tirando o teu capital. E é aí também que as pessoas recorrem ao quê? Recorrem ao cheque especial para pagar as contas, né? Então, atrapalha a sobrevivência da empresa, tá? Num caso você esteja formando aí que não dê para pagar, né? Porventura pode ser o contrário. Pode ser que o seu mercado não seja tão competitivo e que aí você forma um preço acima da necessidade, então você está ganhando dinheiro, mas você está no escuro, né? E aí esse é o detalhe. Como é que você vai trabalhar no escuro, né? Assim. Exatamente. E essa questão de não ter o mercado competitivo não é o meu caso. Eu acredito que também não deva ser o caso da maioria dos empresários, até porque o mercado ele está hipercompetitivo e todo mundo brigando pelo seu espaço, né? Essa é a característica do varejo em si, né? O varejo, ele é nos centavos, né? E às vezes esses centavos que a gente não pode desprezar, porque de centavo em centavo é que a gente consegue formar uma boa lucratividade. Muitas vezes a tua empresa trabalha na quantidade, e aí na quantidade é o quê? Você não vai ganhar muitas vezes 10% de lucro, você vai ganhar 1%, 2%, mas você tem que girar, né? Então, é a realidade da maior parte das empresas, tá? Quem que se diferencia disso? Quando você trabalha aí com uma marca, né, que já está conceituada no mercado e que as pessoas não conseguem ter uma comparabilidade, né? Porque daí o valor é muito diferente do preço. Exatamente. A marca já foi construída pensando em toda essa criação de valor. Mas isso não é a realidade da maior parte das empresas, né? Aí a gente está falando de marcas que hoje, assim, são poucas, né? As marcas que a gente diz assim, olha, não tem uma concorrência, a maior parte tem, né? Então, você tem que pensar em fazer uma formação adequada e para construir uma marca custa caro, então você tem que ter lucro também se você quer isso a longo prazo, você tem que fazer essa conta correta para que a longo prazo você possa se diferenciar aí no mercado e conseguir fazer uma formação de preço mais agregado valor do que necessariamente custo, tá? Legal, Magda. Bacana. Obrigado aí pelas explicações. Foram essas as perguntas que eu havia anotado aqui para a gente poder conversar hoje. Tá? E legal, bacana. Eu vou ajustar algumas coisas aqui com esse bate-papo. Já me acendeu um sinal de alerta aqui em algumas coisas e eu vou fazer esse ajuste aqui no meu processo interno. Bacana, Francis. Assim, ó, e é importante que calculando esse markup, eu só quero finalizar aqui comentando que o markup, você não precisa ter um markup, né? Você pode ter markups diferentes aí, como a gente comentou, para o produto de giro, para o produto que gira menos, e aí esse markup vai facilitar a tua vida. Então, eu espero tanto estar aqui te ajudando a facilitar a sua vida, como a vida das pessoas que estão me ouvindo aí, né? Que possam formar um preço adequado e com certeza ser mais competitivo e levar a empresa aí realmente a uma melhor tomada de decisão, que é o nosso objetivo aqui nesse Fale com o Especialista, né? Legal. Obrigado, tá? Por compartilhar e por trazer tuas dúvidas aí, que eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Legal, Magda. Obrigado aí, viu? Joia, obrigada. Até a próxima, gente. Tem mais live que eu falo com o especialista, tá? Fica ligadinho, tem outras aí.